Bom, pessoal, seguindo então na análise das limitações à compra e venda. A próxima limitação que nós iremos analisar é aquela prevista no artigo 497 do Código Civil, que se refere à venda feita à pessoa, que se refere à aquisição de bens feita por pessoa encarregada de zelar pelos interesses do vendedor. Vamos ler o artigo 497, aí nós comentamos inciso por inciso e damos uma explicação mais aprofundada a respeito dessas vedações, dessas limitações. Diz lá o legislador: sob pena de nulidade não podem ser comprados ainda que em asta pública. 1. Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. 3. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem ou a que se estender sua autoridade. 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Parágrafo único. As proibições deste artigo estendem-se à cessão de crédito. Bom, então, o que há de comum em todas essas situações? A situação, o estado, a condição privilegiada do adquirente de bens, do comprador. Ora, o comprador, que ao mesmo tempo exerce a função de zelar pelos interesses do vendedor, pode aproveitar essa condição especialíssima para tirar proveitos em detrimento daquela pessoa que ele tem a missão de cuidar. Analisando cada um dos incisos do 497, nós conseguimos compreender um pouco mais. Então vamos lá, agora inciso a inciso com os comentários. Sob pena de nulidade não podem ser comprados ainda que em asta pública. 1. Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores os bens confiados à sua guarda ou administração. Bom, quem são tutores e curadores? Para começo de conversa. São representantes legais de pessoas incapazes. E que por serem incapazes estão numa condição de vulnerabilidade em relação a esses representantes. Testamenteiros e administradores também são representantes de entidades específicas. Os testamenteiros, no caso do espólio, da herança, e os administradores de determinadas massas patrimoniais que precisam ser cuidadas por alguém. Exemplo: síndico em relação ao condomínio, síndico em relação à massa falida. Todas essas pessoas, tanto os representantes de incapazes como os representantes de massas patrimoniais, gozam de uma situação privilegiada em relação a qualquer outro, porventura interessado na aquisição de bens daqueles que são por eles representados.
permitir-se que o curador de um incapaz que sofre de um problema mental grave, que lhe retira por completo o discernimento, possa adquirir bens do representado livremente, pode fazer com que esse curador se sinta tentado a tirar proveito da proximidade e da confiança que a sua condição de representante lhe confere. E com isso obter uma vantagem, uma aquisição vantajosa por um preço, por exemplo, muito inferior ao que a coisa vale, ou mesmo sobre um preço simbólico, né, que vai transformar o ato em verdadeira espécie de liberalidade, de doação. Um síndico, no caso de um condomínio, adquirindo bens do condomínio, né, sem que os representados, os demais condôminos, também interessados, tenham maiores informações, aquela proximidade, a representação pode dar origem a oportunidades não muito lícitas, para dizer o mínimo, né? Às vezes até imorais também. Então, para evitar esse tipo de tentação e prejuízo ao representado, o Código Civil proíbe, pura e simplesmente, e aqui não se trata de mera anulabilidade, o texto da lei é claro, nulidade, ou seja, o negócio é nulo de pleno direito. Qualquer aquisição feita por tutor, curador, testamenteiro e administrador sobre bens que estão confiados à sua guarda ou administração é nula de pleno direito. Essa nulidade poderá ser reconhecida a qualquer momento, não há prazo prescricional, certo? Segunda situação, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Aqui nós temos uma vedação aos servidores públicos em geral em relação à aquisição de bens que pertençam à pessoa jurídica a que servirem. Esse dispositivo tem especial relevância naquelas vendas feitas em asta pública. Nós já comentamos, são aquelas vendas forçadas, né, que se dão à contrariedade da pessoa jurídica. Muitas vezes por força de um processo judicial ou mesmo administrativo. Porque dificilmente nós teremos uma pessoa jurídica de direito público, né, alienando assim livremente bens do seu patrimônio, né, colocando-os em leilão ou asta pública no caso de imóveis. Normalmente as pessoas jurídicas não se desfazem dos seus bens, pessoas jurídicas de direito público não se desfazem dos seus bens dessa forma. Então essa vedação ela vai ter um pouco mais de aplicação nessas aquisições que se dão em asta pública, através de vendas judiciais ou em procedimento administrativo. Em todo caso, sendo a pessoa, sendo o adquirente servidor público e o bem pertencer à pessoa jurídica para a qual ele serve, existe a vedação, a aquisição não poderá ser feita. Também aqui a razão é clara. Poderia haver uma aquisição privilegiada, né, pelo fato do servidor público ter acesso a informações que outros concorrentes, outros interessados em adquirir bens dessa pessoa jurídica não dispõem. Isso lhe colocaria numa posição de vantagem que o legislador não admite, né?
Inciso 3. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juiz ou conselho no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Esse é o dispositivo talvez mais polêmico, porque ele tem uma série de nuances aí que precisam ser analisadas à luz dos casos concretos. Num primeiro momento, numa leitura mais literal e rápida do inciso 3, parece ficar muito claro que juízes, serventuários da justiça em geral, perito, árbitros, não podem adquirir quaisquer bens que estejam em litígio na área de sua jurisdição, no caso dos juízes, e no âmbito da comarca onde servirem, no caso dos serventuários. Então, por exemplo, eu sou juiz em São Vicente, eu não posso adquirir, por força desse dispositivo, qualquer bem que esteja em disputa num processo judicial que tramite pela comarca de São Vicente. Mesmo que eu não seja juiz da causa, mesmo que eu não tenha competência para julgar o tipo de matéria que está levando o bem ao litígio. Por exemplo, um juiz criminal de São Vicente, numa leitura literal desse artigo 497, não poderia, por exemplo, dar um lance e arrematar numa asta pública um imóvel que esteja sendo alienado forçadamente num processo judicial da comarca de São Vicente. Isso é o que nós extraímos da interpretação literal do artigo 497. Do mesmo modo, um escrevente da 4ª Vara Civil de Santos não poderia oferecer lance numa arrematação numa asta pública designada pela 10ª Vara Civil, ou por nenhuma vara de Santos, independentemente da sua competência. Porque, numa leitura literal do artigo, há uma vedação à aquisição de bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juiz ou conselho, no lugar onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Nós vamos ver no próximo vídeo que a jurisprudência tem flexibilizado um pouco essa proibição, dando a ela contornos menos rígidos, menos rígidos se comparados com o texto legal. Nós já vamos falar sobre isso.